Aqui ao meu lado o senador Jorge Viana, do PT do Acre, ele que é vice-presidente do Senado. Senador, depois das 8 horas de depoimento do ex-ministro Nelson Barbosa, temos agora a previsão da última testemunha da defesa, que é o professor Ricardo Lodi Ribeiro, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em direito financeiro. Agora, a grande expectativa, isso é inegável, não é, senador? É para segunda-feira, quando está prevista a vinda da presidente Dilma Rousseff aqui para participar do julgamento. Como é que vai ser esse momento? Já há uma previsão do que vai acontecer aqui na segunda-feira? De fato, é algo inusitado, mas estamos trabalhando, eu na condição de vice-presidente, todos nós também que defendemos a presidente Dilma, estamos trabalhando para que tenhamos aí uma boa sessão, uma sessão de respeito, onde a presidente possa, na condição de acusada, de ter feito um atentado, para se defender. É isso que ela vem fazer aqui. Ela foi eleita por 54 milhões de brasileiros e não é justo o que estão fazendo com ela. A sessão de hoje foi esclarecedora. O depoimento do ex-ministro do Planejamento, ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, deixou claro. Eu fui governador e prefeito, aqui está cheio de ex-gestores. Um decreto não pode ser uma obra de um gestor, presidente, governador, prefeito. Ele deixou claro que um decreto presidencial passa pelo menos por 20 autoridades antes da presidente. Todas elas vêm comparecer, mostrando e demonstrando que está dentro da lei. Foi isso que o ministro Nelson Barbosa mostrou aqui. Agora, lamentavelmente, a gente está vivendo uma espécie de jogo de cartas marcadas. O jornal Le Monde hoje, na sua manchete, foi fantástica o editorial. Critica o nosso governo, aponta erros do nosso governo, mas fala que o que o Brasil está vivendo, na capa do na capa do jornal, no editorial, é dizendo ou é um golpe ou é uma farsa. Então, realmente, apresentaram uma proposta de impeachment e depois foram atrás de achar argumentos para justificar o impeachment. Então, a sessão de segunda-feira, o presidente Ricardo Lewandowski, que tem atuado de maneira muito correta na condução dos trabalhos, nos pediu, tanto nós que defendemos a presidente Dilma como o outro lado, nós íamos ter uma reunião hoje, mas ela está cancelada, porque o acordo, o procedimento de organização da sessão de segunda-feira já está acordado e já na reabertura dos trabalhos, o presidente Ricardo Lewandowski vai fazer a leitura dos 8 pontos que estabelecem a organicidade da sessão com a presidente Dilma de segunda-feira, dia 29. Mas muda muito de figura do que nós estamos tendo. A presidente Dilma, por exemplo, não vai ter limite de tempo para falar, ela vai falar por 30 minutos, podendo ampliar, e os senadores vão poder falar por 5 minutos e não podem fazer fala já imputando a presidente culpa. Ela está num julgamento. Então tem uma série de regras que o ministro Ricardo Lewandowski vai apresentar já na retomada dos trabalhos aqui no plenário do Senado. Agora, outra questão também que gera expectativa, é inegável isso, além da vinda da presidente afastada Dilma Rousseff, é a anunciada possível vinda do ex-presidente Lula. O senhor acha que ele vem e que papel ele pode desempenhar aqui caso venha? O presidente Lula certamente vai estar aqui. Eu tenho conversado com ele, ele vem na condição de estar próximo da presidente Dilma. O presidente Lula é muito solidário com todos e é na hora da dificuldade que a gente conhece os amigos. Ele quer estar aqui não para afrontar o Senado, mas apenas para estar junto da presidente Dilma, na hora que nós vamos ter o Senado tomando uma decisão tão delicada. E que eu lamento muito, porque se tivéssemos tido atenção plena dos colegas juízes e senadores aos fatos que foram apresentados aqui, tanto em relação ao Plano Safra, de que não houve nenhum envolvimento da presidente Dilma, porque quem cuida do Plano Safra é o ministro da Fazenda, outros ministros e o Conselho Monetário Nacional, ficava evidente que isso não é base para pedido de impeachment. E também, em relação aos decretos, ficou mais do que evidente hoje. O mais longo depoimento foi do ministro Nelson Barbosa, da Fazenda e do Planejamento. Ele desmontou toda a tentativa das oposições, dos que estão defendendo esse golpe, impeachment, quando ele mostrou os fatos. Mas, lamentavelmente, não são os fatos que estão comandando esse processo. São as versões, são os interesses de um agrupamento político que resolveu, por conta do governo, está enfrentando uma crise econômica, em decorrência de uma crise econômica internacional. Está enfrentando, a partir de seus erros também, que eu assumo, os erros nossos.
dificuldade por conta da falta de interlocução com a sociedade, de erros que cometeu, está com baixa popularidade, sofre o impeachment. Se baixa popularidade for motivo para impeachment, nós vamos estar desrespeitando a carta maior nossa, que é a Constituição. Mas vamos seguir em frente, eu lamento, vamos ter esperança, quem sabe a gente possa ter aí um desfecho que esteja obedecendo a Constituição e não atropelando a Constituição. Agora, senador Jorge Viana, se formos, a parte os argumentos de ambas as partes, se formos considerar o retrospecto das últimas votações aqui do processo no Senado, tanto na Comissão Especial de Impeachment como no plenário do Senado, a admissibilidade do relatório da Comissão Especial de Impeachment, e mesmo levando em conta que essa votação, a última definitiva do processo, é um quórum bem mais elevado. Mas, digamos, a tendência é para a condenação, se formos ver o retrospecto. Então eu pergunto, como vocês estão lidando, qual é a estratégia para reverter essa tendência, além dos argumentos? Olha, essa lei do impeachment é uma lei terrível. Ela é da década de 50 e é por causa dela que o presidente Lewandowski está aqui. Porque em 1950, o presidente do Senado era o vice-presidente da República. E, claro, como no caso do impeachment, não pode o vice-presidente da República estar presidindo o Senado. Então traz-se o presidente do Supremo. Só que mudou tudo. Hoje não tem absolutamente vice-presidente da República, não tem nada a ver com presidência do Senado. Por isso que o presidente do Supremo está aqui, não porque o Supremo está endossando impeachment. Essa é uma lei terrível, está se usando e aplicando os mais sensíveis artigos da Constituição, 85 e 86, sem ter fato comprovado. E eu vou voltar aos números. Nós temos um número pequeno de votos, é verdade, nas votações que antecederam essa próxima de segunda-feira. Mas basta que 6, 7 senadores queiram mudar o curso desse processo, que ele mudaria. Então, nós temos que aguardar até o último momento e lamento, sinceramente, porque eu fico assim sentido que isso fere a democracia brasileira e eu tomara que o Senado não seja o palco para escrever uma página triste de um impeachment sem fato determinado, sem crime tipificado, como alguns defendem. O senhor diria que vencida essa etapa, essa longa etapa do impeachment, urge que essa lei do impeachment seja revista, seja reformada? Essa lei é quase inaplicável, ela é uma maluquice. Veja só, ela afasta a presidente que veio das urnas, põe para morar num palácio e põe na presidência com amplos poderes um presidente provisório, interino. Aí ele troca ministro, troca presidente do Banco Central e usa o cargo para decidir os votos no Senado e na Câmara. É uma situação muito surreal. Então essa lei realmente é uma lei não só do século passado, mas ela é quase inaplicável e ela é perigosa, porque ela permite que, no caso de impopularidade de algum governo, um grupamento de maioria tire aqueles que vieram com a chancela do voto popular. E lamento também porque alguns estudiosos dizem que a oposição tem que ser paciente e tem que ser muito fiel à Constituição no papel de oposição. O que nós não estamos vendo no nosso país. Nós estamos vendo a oposição intolerante com o resultado das eleições de 2014, intolerante com o nosso governo que transformou e fez tantas políticas importantes no nosso país, com Lula, com Dilma, mas isso é parte dessa crise política e econômica que nós estamos vivendo. Obrigado, senador Jorge Viana.